literatura catalã. Hoje a gente vai falar sobre Boulder, da Eva Baltazar, livro que foi finalista do International Booker Prize e que saiu aqui no Brasil recentemente pela editora dublinense, com tradução de BRGB e Meritxell Hernando Marçal, com quem eu conversei. Então, no fim deste vídeo, tem um papo que eu tive com os tradutores sobre a obra. Portanto, fiquem aqui até o final para não perder. E a editora dublinense, sabendo do meu interesse por literatura catalã, porque eu estou estudando língua e cultura catalãs há algum tempo, a editora dublinense então me convidou para que eu lesse e falasse com vocês a respeito deste romance, que é um romance curto. A edição brasileira ficou com cerca de 110 páginas. Eu estou aqui também com a edição em catalão, que a minha querida amiga Verônica Botelho me emprestou coincidentemente, então eu pude fazer essa leitura comparando o original com a tradução e gostei muito da tradução. Então, de novo, no final do vídeo a gente conversa um pouco mais sobre os detalhes dessa tradução. Mas este livro, ele tem como epígrafe um trecho da Carson McCullers, do livro Balada do Café Triste, que diz o seguinte: seu amor é uma coisa solitária. Eu acho essa epígrafe muito certeira, porque no fim das contas, Boulder é um livro sobre o amor de uma pessoa solitária. O livro começa em Quellón, que é uma comuna chilena localizada na província de Chiloé, na região de Los Lagos. E ele começa dizendo que está narrando uma noite há muitos anos. Ou seja, há um suposto distanciamento temporal do narrado, mas o relato é presentificado, é como se a narradora se transportasse ao passado e não só o recontasse, mas revivesse cada momento no ato da narrativa. E o livro começa, portanto, num embarcadouro. Essa narradora trabalha num barco, ela trabalha na cozinha de um barco e o que ela mais gosta nesse trabalho é que ela pode fazê-lo sozinha, portanto ela gosta de estar só. E conforme ela vai narrando um pouco da sua experiência nesse barco, a gente tem alguns poucos vislumbres de um passado em ruínas, como uma assombração que a levasse para frente, mas da qual ela não revela muito. Ela leva uma vida no geral muito tranquila, trabalhando no mar. Uma das poucas coisas que a inquieta é o desejo, porque ela diz que há mais de um ano ela não tem uma mulher nos braços e ela precisa ter uma mulher agora. E então um dia eles descem ali, o navio aporta em Chaitén, que é uma parada habitual, e ela acaba conhecendo num bar a Sansa. E naquele momento, logo que ela a vê, ela sente alguma coisa, né? Então ela prontamente se interessa por essa mulher. E uma coisa interessante desse livro é que tudo se inscreve num registro muito ligado à mineralidade. Então essa personagem, ela tem uma relação muito forte com essa ideia de mineral, de rocha, de pedra, de solo. E ela descreve, inclusive, esse próprio desejo que ela sente como se ele se formasse a partir de um processo de sedimentação. E ela é, portanto, um ser humano cujo corpo atua no mundo como se fosse um corpo sólido, natural, como resultante de um processo geológico muito mais antigo, muito mais permanente do que parece e ainda assim suscetível a desestabilizações, a rupturas, a grandes abalos sísmicos, como que virá a acontecer na sua vida a partir da chegada da Sansa, que muda tudo. A Sansa, não por acaso, é uma geóloga e é ela quem vai dar para nossa protagonista o nome Boulder, que faz uma referência às grandes pedras que ficam ali no meio do mar, como realmente é a narradora aqui do livro, né? Então, a gente não sabe muito da Boulder, a gente não sabe o nome real dela, a gente não sabe de onde ela vem, mas a gente sabe que ela desperta esse interesse da Sansa, que é uma geóloga, muito por ser realmente essa figura sólida e solitária como uma pedra marinha. Logo depois que a Boulder, então, conhece a Sansa, elas passam a se relacionar nos intervalos ali da viagem, né, das viagens, porque a Sansa, como geóloga, também viaja muito. A narradora, ela vai desenvolvendo uma imaginação projetora
que reflete muito sobre o amor, sobre o erótico, acima de tudo, nesse primeiro momento. E ela vai fazendo isso, projetando essas reflexões como uma maneira de se desviar dessa ausência da amada, porque ela volta pro barco, a Samsa vai trabalhar e elas se encontram só de vez em quando. E é curioso como essas reflexões, essa imaginação dela acerca do erótico, destoa de uma personalidade mineral, fixa e racional como seria de uma pedra. Então, se por um lado a Boulder não abdica do seu caráter mineral em momento algum, porque isso nem parece ser possível para ela, por outro lado, ao amar, ela manifesta o seu caráter humano, menos pedra e mais gente, né? E demonstra que também é tomada por instintos que essa fixidez da natureza geológica não fabrica. E para aliviar todo esse desejo erótico que é meio avassalador, assim, inclusive quando ela tá sozinha, mas pensando na Samsa, ela recorre à culinária. Então, essas vão ser praticamente as duas únicas relações que ela tem que destoam dessa fixidez do seu caráter de pedra. A sua relação com a mulher Samsa, com as mulheres de modo geral, e a sua relação com a culinária. E quando ela consegue encontrar a Samsa nesses intervalos das viagens, é como se esse encontro anulasse aquela deriva continental dos corpos delas, ou ao menos do corpo da Boulder, que é a quem a gente tem acesso, né, cuja interioridade a gente acessa. Mas mesmo sendo essa paixão tórrida e louca que as duas compartilham, chega um momento em que a Samsa diz pra Boulder, quando elas se encontram, que ela tá se mudando pra muito longe, ela vai morar na capital da Islândia. E aí a Boulder sente a vida como uma ferida que supura e queima, e a partir de então é que tudo realmente vai mudar na sua existência. Isso porque, pela Samsa, a Boulder abre mão daquela estabilidade instável da vida no mar e aporta para dividir a vida com ela. Então, ela decide ir morar com a Samsa e construir com ela um relacionamento de intimidade que aqueles intervalos das viagens impediam, né, que se estabelecesse firmemente. E elas vão morar, então, num apartamento pequeno, diante do porto, e a Samsa trabalha muito, ela trabalha mais de 10 horas por dia, e ela ganha bastante dinheiro, mas a Boulder acaba ficando sozinha, né? Ela passa muito tempo calada, então, porque ela não tem com quem conversar, isso não é um problema muito grande para ela, mas ela tem essa personalidade silenciosa e fica maquinando muitas reflexões sobre a linguagem, né? Como se ela tentasse entender como dar conta da narrativa insólita que é a vida. Então ela tem a linguagem, ela toma a linguagem como um solo, um substrato interior de onde ela se nutre. É como se ela precisasse se agarrar à linguagem como ela se agarra também ao erotismo, né, para se diferenciar da pedra. E eu gosto muito dessas reflexões que a Boulder faz acerca da linguagem, principalmente no começo do livro, quando tudo isso tá acontecendo, e por ser a pessoa que trabalha mais, que realmente tem dinheiro ali na relação, a Samsa, ela toma a frente das decisões do casal. Então, embora a Boulder tenha essa postura de pedra, ela se aproxima não da rigidez, no sentido da severidade comportamental, de ser uma pessoa inflexível, que não aceita as decisões alheias, mas pelo contrário, ela se aproxima muito mais da passividade da pedra, porque ela vai deixando simplesmente as coisas acontecerem. Por exemplo, ela tem muita dificuldade de adaptação na Islândia, mas a Samsa gosta muito de lá, é um dos muitos pontos em que as duas contrastam, e ela compra uma casa ali e a Boulder simplesmente vai ficando, sabe? E eu acho curioso também como a relação da Boulder com a Islândia se assemelha um pouco com a sua relação com a Samsa, porque é uma espécie de amor agridoce que ela sente. Ela não gosta da Islândia, mas ela admira a Islândia. E essa ambiguidade também está presente no que ela sente pela Samsa. E ela encontra refúgio à sua inaptidão para socializar na carne, na interação carnal, que é como um ponto de equilíbrio para ela, muitas vezes chegando até ao ponto de objetificar
a sua própria companheira por encará-la às vezes apenas como um corpo capaz de satisfazê-la. E nessa fase de adaptação, quando elas encontram uns amigos da Sansa que têm filhos, a Bolder diz o seguinte: crianças não me caem bem, acima de tudo me inquietam. Vejo-as como variáveis imprevisíveis que, quando topam com meus recifes, encalham com toda a força de sua loucura inata. Essa é uma informação que surge ali muito naturalmente no decorrer da narrativa, mas ela vai ser importante para o que vai acontecer mais pra frente. Tem um salto de 5 anos aqui na narrativa, a gente fica sabendo que a Sansa progrediu bastante no trabalho, e essa hierarquia do relacionamento vai sendo estabelecida de acordo com o trabalho de cada uma. Então, como é a Sansa que sustenta a casa, ela tá acima da Bolder nesse sentido. Então, ela tem um poder de decisão maior, né? Mas a Bolder consegue um emprego em um restaurante chinês, depois em um boteco local. Ela muda de emprego várias vezes, nisso ela consegue mudar quando incomoda. Eu acho que porque não envolve afeto erótico, né? Esse afeto erótico que é desconcertante e que a faz aceitar tudo que for necessário para que o seu amor exista ou resista. E aí a convivência das duas, com o passar do tempo, vai transformando o que era apenas desejo no início em amor, mas a solidão permanece presente nela, né? Talvez um pouco reformulada pelas circunstâncias, porque agora ela tem uma companheira, ela não tá mais no mar, mas ela é permanente e profunda, uma solidão muito atuante na vida da Bolder. Nisso, o tempo passa e atenua o amor. A relação vai virando um marasmo, sabe? É quase como se o amor se esgotasse. A Bolder chega a dizer que ela tá 8 anos com a Sansa e sente que todos os territórios foram já capinados, absolutamente todos, né? Mas ela fica meio sem propósito, assim, depois do amor que a levou a essa estabilização desconfortante para ela, né? E ela precisa lidar com essa ausência de propósito, de resolução. E é uma frustração que avança até para uma despersonalização, em certo sentido, assim. Por um certo tempo, até a única relação confortável que ela mantém com outra pessoa é a sua amizade com o Ragnar, que é um antigo chefe dela, o dono do boteco. E convivendo com Ragnar, ela acaba retomando o olhar para outras mulheres, porque o Ragnar é essa figura do dono do bar que fica ali tomando uma e observando as mulheres, comentando, falando a respeito do corpo delas e tudo mais. Então, juntos, eles passam um tempo ali observando essas mulheres, e isso faz com que aquele desejo da Bolder, que era tão forte no começo do livro, de certa forma reacenda depois desse marasmo todo que veio com o costume da relação. E aí ela volta a olhar para as mulheres, como seres que despertam desejo, depois de muito tempo, muitos anos olhando apenas para Sansa. Principalmente porque o sexo deixou de existir no relacionamento delas. O sexo que foi a porta de entrada para sua relação com a Sansa, que por isso era até um relacionamento tórrido, tá fazendo muita falta para ela, como fazia no mar, como sempre fez. E isso é um problema. E aí, para ajudar, surge o tema filhos. Um belo dia, a Sansa diz que quer ter filhos, diz que quer ter um filho da Bolder. E a Bolder, que já tinha falado lá pra gente, lá no início do livro, que não se dava bem com crianças, é confrontada por essa nova realidade, né, que é aceitar ter um filho ou perder a mulher amada. A Sansa fica até um pouco obsessiva, porque é uma questão de relógio biológico para ela, né? E o relacionamento das duas começa então a girar em torno desse filho que ainda nem existe. E isso reformula o amor do casal. Talvez ele vá deixando de ser amor e vire uma outra coisa. Então, essa trajetória do relacionamento das duas vai da paixão ao amor, ao marasmo e, enfim, ao distanciamento que se aprofunda muito entre elas. Na experiência da gestação, a materialidade dos corpos, que era já uma questão para Bolder, continua a ser colocada em pauta, só que agora sob outra perspectiva, né? Sempre alterando em algum grau as relações interpessoais
da protagonista. Eu acho que um trecho-chave que define a Boulder tá na página 61, quando ela diz: "Este é o exercício mais difícil, conservar a calma quando a corrente te puxa e enche os seus intestinos com substâncias indigestas. Manter-se firme como um rochedo no meio do oceano, deteriorado ao ponto de, visto de longe, não ser possível saber se aquilo é um ser morto à deriva ou a pedra desesperada que se esforça para respirar." Isso é a Boulder neste momento da narrativa. E a partir daí vocês vão ter que ler para descobrir o que é que acontece com essas personagens. Eu só adianto que tem um relato sensacional do parto aqui, que o erotismo vai ser explorado de muitas formas, inclusive relativo ao próprio maternar. E esse livro ficou muito forte na minha mente como um livro que trata do desejo, da solidão e das consequências de se deixar levar pelas decisões alheias, a frustração profunda, a mágoa que pode vir disso, um ressentimento que contamina o amor ou o que restou dele. Só uma última questão antes de passar a palavra às pessoas que traduziram o livro, é que eu gosto muito de como a Eva Baltazar, ela revela tão pouco do passado da Boulder, mas a sombra que tem aqui desse passado parece ser tão determinante para quem ela é no presente da narrativa. Então, por exemplo, tem algumas brechas, né, que são sutilmente reveladoras sobre a relação da Boulder com a própria mãe, porque essa é uma palavra banida até então do vocabulário da Boulder, assim, da sua memória, da sua existência. É uma palavra que vai crescendo sobre a Boulder como cresce a erva daninha, sabe? Sobre aquele solo pedregoso. E a Boulder tá sempre assim, ela tá sempre fixa, mantida num ponto, enquanto a vida acontece ao seu redor e por cima dela. E o balanço dessa nova vida que ela tem revela um pouco, então, do que estava sedimentado ali no fundo, né? Nas profundezas da Boulder, embora nenhuma maré seja suficiente para limpar totalmente esse lodo, ou mesmo para tirá-la do lugar de verdade, desse lugar de pedra. Mas ela é uma personagem muito isolada das demais pessoas, uma outsider, como se tivesse mesmo à deriva, e que traz no seu relato constantemente o reforço ao desejo como um elemento de ligação com a sua humanidade e com o outro. Sua única salvação, se é que a gente pode falar em salvação nesse contexto, é a elaboração em palavras, mas é uma elaboração sempre interna. E eu gosto principalmente de como essa elaboração, ainda que profunda, é feita a partir de uma linguagem simples e direta que combina muito bem com a personalidade dessa narradora. Eu também gosto muito de como a sua relação com o mar é explorada aqui dentro, essa relação com o horizonte, né, a paisagem atuando aqui no livro, porque ela precisa desse espaço aberto, a Boulder, para contemplação, que é tão característica da sua personalidade, né? O espaço conversa muito bem com a personagem. A autora, a Eva Baltazar, é uma autora que começou a escrever pela poesia, então essa concisão da prosa vem muito daí, dessa sua experiência com o fazer poético. A criação da voz da Boulder também se vale muito de metonímias e metáforas. Acho que eu encaro esses recursos aqui dentro como uma tentativa de dar contornos ao que ela vive e ela sente a partir de referências externas a ela, né? Por isso essas comparações com outras coisas conhecidas, porque é um modo de se fazer entender pelo outro, já que ela se isolou tanto e passa essa imagem de não ser mais do que um aglomerado rochoso, né, por dentro. E é justamente por essa elaboração, por meio de figuras de linguagem baseadas na comparação, que a ponte entre nós e ela, esse ser isolado de tudo, desumanizado em todos os pontos, que não erótico. E aqui eu vou até abrir um parêntese, porque isso é pelo menos até onde vai assim a narrativa, porque a narrativa só acena a possibilidade de que ela possa desenvolver outros laços de afeto, como a amizade e a própria maternidade. E mesmo esse ponto erótico que ela desenvolve é mais um instinto animal do que humano propriamente dito, né? Se é que dá pra diferenciar as duas coisas, mas enfim, isso é uma outra discussão que não cabe aqui agora, mas isso é um ponto. Por outro lado, essa linguagem elaborada em metáforas e metonímias é também mais uma ferramenta de acesso interior do que de comunicabilidade com o outro. Tanto é que a Boulder não desenvolve essa habilidade no enredo. Ela não fala, por exemplo, pra Samsa que ela não quer ser mãe. Ela permanece quieta, incomunicável, né?
Então, no fim das contas, eu acho que ela utiliza esses recursos mais para se convencer de que consegue estabelecer laços e referenciais comuns com os outros do que para nos convencer disso. Ainda que eu, pelo menos, tenha saído totalmente convencida dessa sua peculiar humanidade, assim, no final da leitura. Eu adorei o ponto de entremeio em que a linguagem fica aqui dentro pela sua relação com essa personagem. Mas também tem uma outra leitura possível que o meu queridíssimo Lucas Lazzaretti fez no vídeo que ele gravou sobre Boulder, em que ele fala desses recursos, a metonímia e a metáfora, como um recurso tipicamente contemporâneo, da literatura contemporânea. E eu acho muito interessante essa colocação dele, porque faz bastante sentido. Então, essa é a minha visão, a visão que eu apresentei para vocês é a minha visão disso como utilizado internamente no livro, mas também vale muito conferir essa visão macro do Lucas acerca desses recursos aqui dentro como parte de um todo que seria, né, a produção literária contemporânea mundial. Bom, então era isso que eu tinha a dizer sobre Boulder, que é inclusive a segunda parte de uma trilogia. Eu não vejo a hora de ler os outros 2 livros, eu realmente gostei muito dessa experiência de leitura. E eu deixo vocês agora com BRGB e Meritxell Hernando Marçal, que traduziram Boulder, falando um pouquinho dessa experiência de tradução. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu comprei o Boulder, acho que quando ele saiu lá em Barcelona, né? Eu sempre vou todo ano lá e sempre pego livros e novidades. Daí eu li e gostei, né? E até trouxe para cá. Eu trouxe sem saber que a gente ia traduzir, né? E depois, com o tempo, bom, Eva Baltazar começou a ter um destaque lá, né? O livro já ganhou prêmios. E a gente propôs o livro para a editora, né? E quando a gente conversou com a editora, o pessoal falou, nossa, a gente já estava de olho na Eva, assim, né? Então, foi uma confluência, né? Uma sincronia que aconteceu aí. Então, também a nossa parceria, ela já vem de alguns anos, porque eu e Meriti, a gente se conheceu na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela é professora. Na época eu era aluna ainda. E na verdade, a gente começou trabalhando com a poeta Maria Mercê Marçal. Né? Na verdade, a gente começou em 2017, mas o livro foi publicado em 2019. A gente ficou uns 2 anos aí traduzindo juntos, aprendendo, né, a trabalhar, né, porque até então era uma prática que eu tinha em grupo também, mas não com projetos tão longos. Daí a gente experimentou traduzir o Degelo, né, da Maria Mercê Marçal, e foi uma parceria que deu muito certo. A gente ficava horas debatendo, conversando, porque, bom, poesia também tem outras demandas, né? Então a gente ficava verso a verso, assim. Ainda que hoje em dia a gente também fique bastante atentos às minúcias do texto, mas a gente, né, desenvolveu essa prática ao longo do tempo. Até escrevemos um artigo sobre como era trabalhar em parceria, né? Como isso era algo muito potente para a gente, né? Meritxell sendo catalã e eu sendo brasileira, né? Como isso é uma troca cultural, de referenciais aí. E, bom, pelo menos foi assim que a gente começou e seguimos, né, Meritxell, por vários projetos. E depois, bom, a gente, como falou, traduziu esse livro, Des Glaces de Gelo, de Maria Mercê Marçal. É um livro de poemas que teve uma boa repercussão, porque a tradução ficou finalista do Jabuti, né? E também finalista do prêmio da Biblioteca Nacional. Então, foi uma tradução que teve bastante repercussão. Eu acho porque por essa repercussão a editora dublinense nos procurou para traduzir uma outra autora catalã, que é a Marta Oriols. Então, a gente, depois de traduzir o Des Glaces, que era, como digo, um livro de poemas, nos foi proposto traduzir um romance, coisa que a gente não tinha feito, né? E daí, que se chamou Aprender, eu falo, então, em catalão, né? Aprender a falar com as plantas, aprender a falar com as plantas. Então, a gente começou a fazer uma outra parceria também com outro sistema que também deu bastante certo, né? E depois traduzimos mais um da Marta Oriols,
E finalmente chegou Boulder. Então a gente tem já um recorrido grande traduzindo juntos diversos gêneros, né? E o legal é que é muito divertido. A gente trabalha bem nas diferenças, né? Nesse espaço entre as línguas e sempre que achamos uns pontos onde não coincidimos, resolvemos de algum jeito, mas sempre no diálogo e na boa, né? Tentando mediar nessa diferença, né? Porque é isso, né? São muitas diferenças que se acumulam, né? E a gente tenta se aproximar de vários lugares até achar as palavras certas. E só para terminar, eu acho que foi muito bom começar com poesia, porque poesia é muito exigente, né? Os poemas de Maria Messemação não são longos, às vezes são 4 versos. Eu lembro um pequenininho que levou, sei lá, dias, né? Então, às vezes é até mais difícil do que um longo, né? Porque as palavras ficam expostas aí, né? E isso foi muito bom, porque a gente trabalhou muito no âmago da linguagem, naqueles contornos precisos, no que você se joga em uma palavra ou em outra, né? Daí, ir para a prosa faz isso mais sossegado, mais fluido, né? É diferente, mas a gente não perdeu esse apego pela minúcia da palavra, que em Boulder foi muito importante. Ele traz uma narrativa em primeira pessoa, né? Por uma personagem que se destaca muito pela inclinação à solidão, à incomunicabilidade, a se sentir sem lugar, a certa rigidez que só cede em nome do amor. Vocês sentem que a personalidade forte assim dessa protagonista determina essa voz narrativa e consequentemente a tradução de vocês, assim, quer dizer, essa personalidade foi uma diretriz para as escolhas tradutórias? Como é que foi no processo, assim, o que vocês tinham em mente na hora de fazer essas escolhas? Eu acho que essa personalidade foi muito desafiadora, né? Porque ela é uma personagem que às vezes choca muito e não choca, né? Tem momentos que a gente, e quem sabe se foram os momentos que mais discutimos, porque ficamos muito incomodados com essa personagem, né? Então, sim, o jeito que a Eva constrói suas personagens, sendo umas personagens, às vezes, avessas ao comum, né? Aqui, ou ao menos ao que as pessoas mostram, né? Foi um grande desafio, né? Condicionou a tradução, com certeza. Eu não sei se ela se direcionou à tradução, mas a condicionou sempre. A gente tinha sempre que cuidar com essa personagem, né? Com o que ela provocava em nós e no texto, né? Até escutando isso que Meriti disse, eu fiquei lembrando muito, porque acho que vale a pena mencionar também que a nossa parceria de tradução, ela sempre se entendeu como uma aliança feminista queer, enfim, né? Então, essa ética que acompanha a gente, que a gente tem afinidade, também afeta a nossa sensibilidade na hora de ler os textos, na hora de pensar, assim, como certas questões culturais, a recepção delas, digamos, na Catalunha, pode ser diferente da recepção que elas teriam no Brasil. Também isso é uma coisa que a gente sempre estava tentando, como mediar essa força, essa intensidade, né, essa personagem, essas colocações, né, como reverbera de modos distintos, dependendo do debate literário, das figuras literárias que estão circulando. Então a gente conversava também muito sobre isso, sobre, sei lá, algumas coisas que às vezes nem soavam de forma tão impactante, ou até sim, mas não com a dimensão. Talvez lá não tivesse, mas aqui teria muito. Né? Então a gente conversou bastante sobre todo esse processo, vários comentários de Word, assim, o painel lateral, assim, a gente ia até que você perguntou dessa dinâmica, né? A gente faz, a gente
e revisões, a gente se manda os arquivos, vai crescendo o debate, às vezes até se liga quando sente que precisa desenvolver mais o assunto. Enfim, é uma longa tarefa aí. Nossa, eu imagino. E eu acho que eu não falei aqui na gravação, mas eu tive acesso também ao texto original, que é nessa edição aqui, e achei sensacional a tradução, como vocês conseguiram manter mesmo a singularidade dessa voz, assim, que realmente essa personagem, eu achei ela muito fascinante, assim, muito por isso também de ela ser direta e por estar meio que falando consigo, ser muito honesta, né, e às vezes choca mesmo, porque não tem filtro, né, e isso está muito evidente aqui na tradução de vocês. Eu imagino que os rumos da narrativa também, né? Tem uma coisa de um marasmo, de uma repetição dos dias, ao mesmo tempo as cenas de sexo que quebram um pouco com isso. Acho que em alguma medida tudo isso acaba interferindo no ritmo também do texto, né? Teve algum momento que vocês acharam assim mais difícil de traduzir? Eu acho, não sei, Meritia, o que você sente, mas eu sinto que a gente tinha mais uma preocupação com esse tom, né? O tom que a Eva traz para a narrativa e cuidar desse tom. E eu não sei também, como a gente estava falando antes, os desafios da tradução poética, eles são diferentes da tradução em prosa. Ainda que a Eva venha do referencial da poesia, né? Ela traz uma forma poética de trabalhar com a prosa. Mas como não tem, por exemplo, restrições de metro, que é uma coisa que a gente consegue lidar com a Maria Mercê Marçal, por exemplo, ou de rima, eu acho que, ainda que sim, ela tem sonoridade dentro do texto dela, né? Tem várias. A gente também cuidava, às vezes, na hora de traduzir, como esses sons também reverberavam. Óbvio que não dá para fazer com a mesma, talvez, atenção que a gente faz com um texto de poesia, mas a gente trabalhou bastante com atenção nisso também. Então, acho que era mais o tom, não especificamente cenas. Não sei o que você acha, Meritier. Essa foi a minha opinião só. Não, sim, eu acho que não tem uma cena assim complexa. Lembro da cena final do capítulo 6, que é uma cena assim, não vou dizer nada, mas é uma cena muito forte. Essa cena trouxe dificuldade no sentido de como descrever aquilo. Foi uma questão muito de sintaxe, né? Mas como descrever aquilo preservando o impacto e fazendo que fluísse, né? Então, aí lembro que a gente conversou, né? E também nos últimos capítulos, né, que tinham questões mais ideológicas, a gente passou conversando bastante, mas uma cena em si, não, né? E nessa cena, você acha que tem uma questão que Vê domina muito e que às vezes a gente fica conversando, que é como você conseguiu o impacto que uma prosa que chore, que leve, que quem lê até o ponto de encarar essa cena, e como as sintaxes do catalão e português são totalmente diversas, né, ainda que parecem parecidas, não são, aí como remanejar isso para conseguir esses efeitos, né? Então, aí foi mais desse tipo a discussão, de como fazer que aquilo causasse esse espanto em quem lê, mas de forma que ele fosse levado, né? Para finalizar, assim, pensando sobretudo em quem ainda não leu, que pode estar assistindo ao vídeo, assim, por que ler Boulder? Assim, o que faz vocês gostarem deste livro, além do excelente trabalho de tradução que vocês fizeram, assim, o que vocês diriam para convencer alguém a conhecer essa história? Eu acho que é ver o mundo desde uma perspectiva totalmente estranha, e estranha não quer dizer negativa, né? Uma perspectiva estranha, uma perspectiva que se sai do que as pessoas mostram, né? Aquela questão que às vezes todos criamos uma versão simplificada para mostrar para a sociedade e guardamos as nossas complexidades dentro. Então, é como olhar a vida desde uma complexidade sem filtros, como você falou. E então, tem questões radicais da vida, como é o projeto de vida, qual é o trabalho que eu vou pegar, como esse trabalho me afeta, o amor, né, a paixão, ter filhos ou não ter filhos, né, casamento, enfim, todas essas questões que são como assim
o bojo, às vezes, das nossas, dos nossos itinerários, isso é visto desde um lugar muito complexo. Então, acho que vale a pena para ser saqueado desde um lugar onde nunca você esperava, né? Nossa, sim. Isso que tu comentou, Meriti, reverberou muito para mim, e eu sinto que é essa franqueza, né, para lidar com as ambivalências de uma forma muito aberta, né? Então, isso e assim, também com uma narrativa muito original. Eu sinto que ela, e muito bem construída, muito envolvente. Então, além desses temas que Meriti comentou, né, que a Eva traz, a forma como ela traz esses temas também é apresentado, né, de um modo muito, muito potente, muito múltiplo, e realmente não tem como, assim, tem horas que a mesma personagem, de repente você tá gostando do que ela tá falando, de repente fala, nossa, que horrível isso, e de repente, nossa, mas que legal, mas nossa, que horrível, e isso em relação a tudo. Então, essa habilidade de construção é muito, muito preciosa, né? Então, Boulder aí é uma primeira mostra dos livros aí da Eva, que já introduz muito dessa habilidade que ela tem. Eu acho que é uma personagem muito complexa no sentido que não é uma personagem com quem você se identifica, né? As pessoas normalmente lemos livros e gostamos de nos identificar com a heroína, com, enfim, com o protagonista, a protagonista, mas aqui não dá para se identificar. Isso é muito rico, né? Como falou, às vezes você ama, às vezes você odeia essa pessoa. Então, acho que isso é muito bom. E outra questão, a Eva Baltasar é poeta, desde a sua obra primeira é poesia, e depois é que ele desabrochou nessas obras, que esta é a segunda de uma trilogia, tá? Eu estou avançando, a gente está traduzindo os 3 livros, então essa é a primeira no Brasil de 3 que vão vir. Então, ela cuida muito da linguagem, né? Ela escolhe muito bem as palavras, não tem nada ao acaso. Né? A gente tentou, por isso eu falava da tradução poética que não serviu para Boulder. A gente tentou manter a importância da escolha das palavras, né? De como elas aparecem no texto, que é o texto apresentar muito perto, em alguns momentos, da poesia. Não porque... mas, sobretudo, por essa consciência do papel de cada palavra em cada lugar, né? Que até faz construir imagens bem peculiares, né? Bem próprias dela. Isso é uma das coisas muito bonitas, assim, porque ela não tem muitos lugares comuns. Ela tá sempre construindo imagens novas com algumas palavras que a gente já conhece, criando esses estranhamentos, né? A personagem traz essa estranheza, a própria linguagem é estranhada na forma como ela escreve, mas ao mesmo tempo de um jeito que não é que afasta nem aproxima, mas mantém a gente envolvido por aquela coisa. Então, é mágico o que ela faz, assim. Realmente. Eu acho que até essa aproximação da linguagem poética vem também de certa economia, né, na prosa, assim, não é uma prosa cheia de desenhos e coisas, não, ela é bem direta e justamente tem essa potência que vocês estão trazendo de criação de imagens e tudo mais. E enquanto eu lia no catálogo, aí eu às vezes chegava na parte, cara, como será que fizeram isso na tradução? Que solução encontraram? Eu putz, olha que maravilha. Então, realmente, foi um trabalho muito massa. Eu ia perguntar dos outros volumes. Que bom que vocês já estão... Estamos nisso. Só assim, para terminar de elogiar o livro, é que uma coisa que eu gostei muito também é de como ele é imprevisível, né, gente? Eu comecei a ler e eu senti isso que vocês falaram, assim, fiquei completamente envolvida, mas eu jamais diria que o livro terminaria, tipo, passaria por tudo aquilo que ele passou lendo a primeira página, assim, não sei, eu jamais passaria tudo isso, essas questões todas que o Merichel falou também que estão aqui, né, como tema, enfim, realmente é um livro muito massa. Que bom que caiu na mão de vocês para a gente ter essa tradução.
E muito obrigada, gente, pela troca. Saí gostando ainda mais do livro agora e espero que quem esteja nos vendo também sinta essa vontade de conhecer e conhecer também os outros trabalhos de vocês. Obrigada mesmo.